No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, uma feira que acontece lá em Nova York. Essa feira já é esperada por muitos empresários e pessoas que amam sobre inovação e novidades das tendências do segmento do varejo. Fala empresário de sucesso, tudo bem com vocês? Fala futuro empresário, como é que você está? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem. Esse é o Fala Empresário, um programa que traz conteúdos voltados para o empreendedorismo. Nós trazemos também ferramentas de gestão, indicadores financeiros e novidades do mundo empresarial, que é o assunto de hoje. Para você que nos assiste pela TV, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Peço que você conheça o meu trabalho lá no YouTube também. Digita lá depois no YouTube, @canal Fala Empresário. E se inscreva também para receber conteúdos novos toda semana falando sobre empreendedorismo. E para você que nos acompanha pelo YouTube, também muito obrigado pela sua presença. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. E também, se você achar que o assunto é interessante, não esqueça de deixar o like para fortalecer essa mensagem, tudo bem? Ah, outra coisa, eu faço questão que vocês também coloquem aqui comentários, porque depois eu e o Fernando, nós vamos responder cada um em especial para vocês. E para falarmos sobre a NRF, essa feira que já é referência em todo mundo, focada aí para o varejo, eu trouxe um convidado muito especial, né? O nome dele é Luiz Fernando Pereira, ele é empresário da indústria de entretenimento há 23 anos, proprietário da Play Park, formado em processamento de dados, segundo o vice-presidente da CIO, uma associação empresarial que já é referência na Federação Facesp. Ele é lemense com muito orgulho, enfatizo isso aqui, tá certo? E ele é apaixonado por inovação. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Prazer estar aqui com você, compartilhando aí um pouco dessa experiência que nós vivenciamos nesse evento e espero que o conteúdo que a gente vem entregar aqui seja de grande valia para todos aqueles que estiveram nos prestigiando. Não, com toda certeza vai ser, com toda certeza vai ser. Fernando, explica pra gente então, pra quem ainda não conhece, o que é essa feira tão conhecida no mundo inteiro chamada NRF? Conta pra gente um pouquinho aí. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da NRF. Bom, a NRF é uma organização americana, onde os varejistas, né, eles se reúnem, se organizam através dessa instituição. E ela promove a NRF Big Show. É justamente sobre esse evento que nós vamos conversar hoje. Eu estive lá em janeiro, em Nova York. Vivenciei a experiência na íntegra de todos os dias. Foi, né? Top demais. Cara, muito legal, muito legal. E tem muita coisa legal que a gente vai estar compartilhando aqui a respeito desse evento. E olha, vale a pena, viu, gente? Vale a pena. Fernando, conta pra gente. Eu fiquei sabendo um pouco antes, eu fiquei sabendo que parece que a participação do público brasileiro lá é grande, né? Parece em torno de 50%. Conta pra gente um pouquinho, o que você percebeu lá? Olha, Thiago, eu confesso que eu fiquei impressionado, viu? Até porque durante os dias de exposição do evento, se ouvia, acho que mais português do que inglês lá, viu? A estimativa de público, né, foi em torno de 36 mil pessoas que participaram do evento. Para você ver o 36 mil pessoas. Olha a magnitude do evento. Cara, é gigante o local lá então, né? Exato, é muito grande. O Javits Center é maravilhoso, tá? Um centro de convenções assim, perfeito, muito bem estruturado. Ele foi remodelado recentemente e redistribuíram inclusive o evento para melhor utilização do espaço. E ele é utilizado na íntegra, né? Dada a dimensão de todo evento. Então ali acontecem várias palestras simultaneamente e aí você tem que escolher, inclusive, olha, deixa eu ver pelo conteúdo aqui o que realmente mais se enquadra dentro daquilo que é o meu interesse, né? E aí você assiste uma palestra aqui, mas em paralelo estão acontecendo várias outras, né? E ainda assim a exposição com mais de 1000 expositores, entregando muito sobre inovação, muito sobre tecnologia e muito sobre tendências. E aí nessas andanças lá por dentro você percebe muito brasileiro. São várias as missões de empresários daqui do Brasil. Eu mesmo estava numa delas, eu estava na missão do Sebrae. Mas assim, foi até difícil estimar a quantidade exata. Então são muitos números que foram citados lá. Eu não vou nem me arriscar a dizer quantos foram, mas eu posso afirmar com toda certeza, tá? A delegação brasileira, excluindo os americanos, era a maior da feira com toda certeza. Que legal, cara, que legal. E você se lembra, teve um tema específico lá esse ano lá ou não?
Olha, muito se especulava qual seria o principal tema, uma vez que na última edição de 2022, metaverso estava na crista da onda. Verdade, né? verdade. E aí todo mundo imaginava, e agora, né? Vai se falar em metaverso ainda? Né? Qual será essa nova tendência? E assim, olha, para ser bem sincero para você, são muitas percepções diferentes. Dessas 36 mil pessoas que visitaram o evento, talvez tenham 36 mil percepções distintas. Né? Claro, claro. É normal, mas assim, não consigo identificar, falar uma única e que eu possa chegar aqui e destacar como aconteceu em edições anteriores. Né? Cito o metaverso mais uma vez. Né? A gente vai falar de vários assuntos aqui, e aí eu acho que a pergunta que mais ecoava lá, né? Uma vez que a gente deixou a pandemia para trás, estamos vivendo essa nova era pós-pandemia, a pergunta que ficava no ar é: qual é a nova tendência? Né? Qual o novo normal? Essa é a palavra da vez, né? Qual o novo normal? Sim, entendeu? sim. E é isso que a gente vai desmistificar aqui hoje. Que legal, cara, que legal. Olha só, tá aí, uma coisa que eu fiquei muito curioso, sabe o que foi? É que você é um empresário do setor da indústria, né? Um dos setores aí que movimentam muito o nosso Brasil. E aí, cara, eu fiquei curioso, porque a NRF eu fiquei sabendo que ela é voltada mais pro varejo, né? O que fez um cara do setor da indústria ir para um evento voltado pro varejo? Explica pra gente como é que aconteceu esse negócio aí. Conta pra gente com detalhes. Então vamos lá. Primeiramente, né, você durante a apresentação falou do quanto eu sou apaixonado por inovação. Verdade. De fato, né? Nós tivemos inclusive o privilégio lá através da Play Park de sermos vencedores do Prêmio Nacional de Inovação na categoria Processo. É verdade, né? pessoal. Play Park, inclusive, é uma empresa que tem uma premiação. Você estava concorrendo com várias outras, né? Exato. E você teve uma premiação, qual é o nome dela? Prêmio Nacional de Inovação na categoria Processos. Olha só que interessante, pessoal. Uma empresa referenciada aí no Brasil, tá? Continua, Fernando. Mas isso é porque lá, não só eu, mas todos os colaboradores da Play Park, somos apaixonados por inovação. Nós entendemos que a inovação é a maneira de você se destacar e sobreviver mediante um mercado tão competitivo ao qual a gente se encontra hoje. Destaque e sobrevivência. É isso exatamente. A inovação é o caminho. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu sempre busquei por inovação a todo momento. Em segundo ponto, adoro viajar, cara. Nossa, como eu gosto de viajar. Meu Deus. Para mim é um prazer. Nova York então, né? Cara, para mim o presidente do aeroporto chega, se existir depressão, ela foi embora ali. Ela embarcou para outro lado com outro avião, entendeu? Eu amo viajar, e aí você imagina, né? Estamos viajando para Nova York, né? Seria ainda mais lúdico o negócio. Mas assim, além disso, obviamente, fala assim, mas poxa, Fernando, você é da indústria e está lá numa feira de varejo. A gente entende da seguinte maneira, Tiago. Lá na indústria, nós trabalhamos realmente mais o B2B, correto? Sim. Então, vou falar do meu segmento em específico, onde nós produzimos brinquedos infláveis de grande porte. E esses brinquedos são comercializados, na sua grande maioria, para locadores de brinquedo, tá certo? Então, são empresas que vão comprar o nosso equipamento e que, por sua vez, vão alocar para festas infantis, festas corporativas, setor público e assim por diante. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Fernando, só um minutinho. Vamos lá. Para quem não sabe, tá, pessoal? Para quem está nos assistindo aí, de repente não sabe o que é B2B, na verdade são negócios de empresas para empresas e não negócios de empresas para o consumidor final, tá bom? Só para colocar vocês dentro do contexto aí. Fernando, pode continuar. Bem colocado, bem colocado. Mas assim, nós entendemos que o nosso cliente tem essa relação B2C, né? Diretamente com o consumidor. Sim, total. E é importante que nós, como indústria, tenhamos essa visão e possamos entregar ferramentas e condições para que o nosso cliente se desenvolva melhor. Sim. Porque o sucesso do nosso cliente acaba fazendo o nosso sucesso. Né? Totalmente. Então nós precisamos entender a cadeia toda. É verdade. Né? Tem uma interação total junto com vocês. Total, né? Exatamente. E lógico, né? Tem muitas situações que são aplicadas ao varejo que, por sua vez, também pode ser aplicado na indústria. Né? É verdade. E nós vimos muito sobre isso, principalmente no que diz respeito a tecnologias. Inclusive, parece que você se deparou antes de ir para lá. Parece que você estava em um momento que você estava com dúvida, né? Poxa, será que eu vou mesmo, tal? E aí parece que você se deparou com uma pessoa muito especial que ela te deu uma orientação que você não esperava, né? Conta aí um pouquinho aí. Exatamente. Nós estávamos no jantar de comemoração do aniversário da CIL, da Associação Comercial aqui de Leme, e aí a Michele, né, que é diretora lá da unidade de São Carlos do Sebrae, ela veio me cumprimentar por estar ciente de que nós estaríamos indo, né, para a NRF dessa edição de 2023. Isso aconteceu em outubro do ano passado. E eu disse estar em dúvida, até porque eu não entendia de forma clara o que era a NRF.
né? Meu Deus, essa feira sobre varejo, confesso que eu fiquei um pouco em dúvida. E então ela me disse, não há dúvida nenhuma. Ela cravou para mim, falou, não, você vai. Você não sabe a oportunidade que você tem em mãos. É muito além do que o varejo, né? Muito além. Ela falou, você precisa ir e pode ter certeza que você estando lá, você vai se colocar nas próximas edições e falar assim, como eu não conheci essa feira antes e não vi, já não estive participando dessa feira antes. Então, Michele, se você estiver nos vendo, muito obrigado, viu? Com certeza. A Michele, ela inclusive, ela hoje é a responsável pelo Sebrae. Ela está como presidente, né? Você fala de São Carlos ou... No caso ela é responsável pelo São Carlos, né? Por São Carlos, isso, por Pela São Carlos. unidade de São Carlos, isso, né? Ela exatamente. é responsável, né? Isso, a gestora, né? É a gestora, a diretora da unidade de São Carlos, verdade. Né? Na nossa Com regional. certeza a Michele vai assistir depois esse vídeo. Michele, sinta-se aqui representada porque o Fernando citou sobre você. Ainda bem que você o moveu a participar desse evento que trouxe um conteúdo fantástico pra gente hoje aqui. Exato, é isso aí. Eu tô com muita vontade, cara, de compartilhar agora com o pessoal a experiência que o Luiz Fernando viveu ali em Nova York. Vamos abordar alguns pontos aí? Vamos lá. Que ponto a gente vai abordar aqui agora? O que você acha? Vamos falar de um tema que foi muito trabalhado lá e eu achei fantástico e acho que é legal compartilhar com o pessoal aí. Vamos lá, qual é esse tema? Vamos falar sobre pessoas? Pessoas, pessoal, pessoas. Empresa precisa de pessoas, as pessoas envolvem a liderança das empresas, então pessoas é fundamental. Vamos abordar. Fernando, tá com você. O Fernando, pessoal, vai compartilhar a tela dele com a gente. Vocês vão ver aí também no monitor aí. O Fernando vai compartilhar a tela e o Fernando vai explanando pra gente tudo aquilo que ele vivenciou ali no local. Vamos lá. Vamos só, aí, já tá aparecendo pra vocês, ó. Apareceu um personagem aí que acho que ninguém conhece aí, ó. Cara, sou apaixonado por esse personagem aí também, viu? Eu gosto muito de desenho animado, né? Eu sou criança nesse sentido. Em outros também, viu? Mas vamos lá. Você pode notar ali que o tema fala sobre esse brilho no olhar. Por que isso é tão importante, Thiago? Porque nós vivemos hoje numa geração muito digital. E por vezes os empresários acabam negligenciando algo que ainda é de extrema relevância, que é o contato humano. Então quando você percebe que quando uma loja, né, você entra dentro de uma loja e logicamente todo mundo espera o que é o básico, você chegar lá e você ser atendido e que a sua dor seja correspondida, seja atendida ali. Mas é muito comum, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, Sim. de chegar no local e a qualificação, né? A capacitação dos colaboradores hoje que vão te atender e nem esse básico que você espera você encontra. Sim, né? é verdade. É verdade. É um caso complicado. Inclusive, Fernando, aqui no Fala Empresário a gente também já trouxe alguns conteúdos que é justamente voltado para isso. Às vezes o básico ele não tem sido feito pelas empresas e é fundamental, né? Para a primeira impressão do cliente junto àquela empresa, né? Exatamente. Então assim, muito se falou sobre você qualificar, capacitar, né? Investir na qualificação do seu colaborador, entregar para ele qual o propósito do seu negócio. Muitas vezes o colaborador não sabe a história daquela empresa, daquele negócio, seja de uma indústria, seja de uma loja, não importa o modelo de negócio, tá? O colaborador precisa entender qual é o propósito daquilo, para onde a empresa está sendo direcionada, qual o objetivo, o que ela quer, né? O que ela representa para o mundo. E aí, quando a pessoa ela passa a entender esse propósito, né? E você trabalha essa qualificação, né? No desenvolvimento desse colaborador, ele passa a entregar isso para o seu cliente e, obviamente, que você colhe os resultados, colhe os frutos. Gente, eu sei que isso é básico, eu sei que a gente está falando de uma coisa até elementar, mas que é muito negligenciado hoje em dia. Eu concordo plenamente com você. Totalmente, entendeu? Concordo plenamente. Tanto é que a gente falou aqui agora, né, sobre o quanto que a gente se depara com mau atendimento. Ou seja, é bem provável que às vezes a culpa por exemplo, você citou o mau atendimento, às vezes até do próprio empresário ou dos gestores da empresa, porque não passaram esse valor, né, essa missão que a empresa tem para o colaborador e, por sua vez, o colaborador não sabe exatamente o que ele tem que fazer ali naquele local, né? Perfeito, perfeito. Olha, o empresário que consegue se desenvolver, ele precisa deixar o seu negócio, tá certo? Ele precisa entregar na mão de terceiros também para que o negócio possa se desenvolver e ele possa enxergar até com um olhar diferenciado. Mas quando ele não treina esse colaborador,
Esse colaborador, por sua vez, dentro de um novo recrutamento, por exemplo, quando o empresário está ausente, é esse colaborador que não foi treinado que está capacitando o próximo, entendeu? É verdade. Como que você ensina algo que você não aprendeu? É verdade. Então, assim, é obrigação, gente, é obrigação você entregar essa informação, né? Primeiro, né? O próprio gestor, ele precisa entender do seu próprio negócio, entender o que ele quer da onde ele quer chegar, né? Como diz aquele velho ditado, né? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim, certo? É verdade. Então, quando se fala lá MVVP, né? Missão, visão, valores e propósito, muita gente enxerga como simplesmente algo bonito para se pôr na parede. Gente, vai muito além. Eu demorei um pouquinho para compreender, confesso, tá? Lá atrás, quando eu comecei a ouvir um pouco sobre isso, eu achava dessa forma também. Hoje eu percebo de uma maneira totalmente diferente. E quando eu passei a aplicar isso dentro do meu negócio, eu comecei a perceber quantos frutos que a gente pode colher. E hoje eu posso falar com propriedade que a minha equipe está engajada porque ela sabe exatamente onde nós queremos chegar. E por isso que a gente investe tão pesado em qualificação, em capacitação. Inclusive para esse ano aqui, com a retomada, eventos presenciais principalmente, estamos investindo, injetando para que o nosso colaborador eles se sintam parados de informações e tenham condições de dar um melhor atendimento. Então, tem algumas empresas, Fernando, que tem aqueles funcionários que são chamados de intraempreendedores, né? Quem são esses caras, né? Na verdade, eles têm em si, né, aquele desejo de empreender, né, de ter o seu próprio negócio, e eles têm dentro de si a ideia de tratar, de repente, o emprego que ele tem, aquela empresa, como se fosse dele. Exatamente. Então ele toma as dores do patrão, né? Ele toma as dores dos gestores, e mesmo que de repente ele não tenha esse tipo de treinamento, ele ainda consegue desenvolver, né? E passar algo de bom para esses outros que estão abaixo dele. Perfeito. Só que nem sempre as empresas têm esses funcionários assim, né? Exatamente. E aí acabam se debruçando numa situação complicada, né? Bom, é muito comum, né? Você, dentro de uma associação comercial, você com certeza escuta falar o tempo todo da dificuldade hoje de você encontrar pessoas qualificadas e capacitadas, né? O mercado está com escassez de profissionais assim. Então você precisa aprender a desenvolver, né? Não adianta a gente ficar chorando e falando, olha, eu não encontro pessoas. Então vamos desenvolver pessoas. Tem muitas pessoas boas, de repente, dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, e que você talvez não esteja explorando muito bem. Você não está dando para ela condições para que ela possa mostrar aquilo que ela tem de melhor, desenvolver esse lado intraempreendedor, né? É verdade. Você acha que a sua visão mudou porque você começou a vivenciar essas experiências? O que você acha? Você acha que isso ajudou? Como é que é? Totalmente. Eu acho que assim, Tiago, é importante que a gente esteja aberto a desenvolver essas imersões, né? Quando você levanta, né, a sigla LBC, né? Levanta a bunda da cadeira. Podia falar? Pode falar. Pode falar, tudo bem? Aqui pode tudo. Aqui meu programa está liberado, então, cara. Vamos falar o que você quiser. Então, meu amigo, vamos lá. Levanta a bunda da cadeira e vamos se lançar para o mundo. Porque quando você percebe, né, tudo que você tem de possibilidades, você precisa trazer, se ancora nisso, agarra nisso e traz para dentro do seu negócio. É lógico, o mundo oferece 1000 possibilidades e aí você tem que saber fazer o filtro. Por isso que é importante você ter a sua missão, visão, valores e propósito muito bem alinhados, porque as oportunidades elas vão bater toda hora na sua porta. E aí você tem que entender, olha, essa é a minha espinha dorsal. Isso daqui se encaixa dentro dessa minha visão, do meu propósito? Puxa, não encaixa. Não agora, pelo menos. Então ela vai ficar na gaveta de baixo. Tá certo? É verdade. Mas a visão ela muda, com certeza, a partir do momento que você se lança. E eu vou dizer assim, a própria NRF fez com que a minha visão já melhorasse, eu enxergasse de um prisma diferente. Então, recomendo, levanta a bunda da cadeira, vai buscar coisa lá fora, vai se informar, até porque a informação hoje está aí, né? Tá na palma da mão para quem quiser, a hora que quiser. Então assim, Fernando, olha só, pessoal, é muito importante também eu frisar isso aqui com vocês, né? Então, o Fala Empresário, ele traz conteúdos, né, voltados para o público empresarial e para quem pensa em empreender um dia, né? Então assim, para você que já é empresário, você percebeu a importância que é você estar aberto para vivenciar essas experiências que talvez você nunca tenha vivenciado ou vivencia muito pouco durante todo o ano, né? E para você que é um futuro empreendedor, que pensa em um dia abrir o seu próprio negócio, gerar renda, gerar emprego, fazer a diferença aí onde você mora,
assim, participar desses eventos é fundamentais, né? Então, fica aí a nossa dica, fica a dica aí do programa Fala Empresário, para vocês procurarem esses eventos e estarem sempre antenados. Aqui mesmo no programa a gente traz muita novidade para vocês sobre isso, então vale a pena vocês ficarem ligados aí, tá? Fernando, o que mais? A gente pode falar sobre pessoas. Olha, eu sei que assim, muitas vezes o próprio empresário, ele se sente esgotado, porque ele fala assim, caramba, quem tem que se desenvolver é o colaborador, né? Mas tem que, eu vejo assim, olha, na minha visão de empresário, tá, Thiago? Sim, sim. Que a gente tem que promover meios. A decisão entre buscar se qualificar ou não é óbvio que é de cada pessoa, né? Eu concordo. Mas você tem que promover os meios, tá certo? Eu concordo, ou seja, condições. você criar possibilidades para que aquilo aconteça. Exatamente. Se ele não aproveitar aquela oportunidade, aí claro, nós como líderes, né, como proprietários, temos que perceber, será que vale a pena essa pessoa na minha equipe? Será que vale a pena eu trocar? Algo do tipo, né, Fernando? Exatamente. Aí a decisão está na mão do empresário, né? É verdade. Olha, isso aqui não está dentro do contexto daquilo que eu quero para o meu negócio, né? Mas ele tem que promover meios, entendeu? E aí que ficou muito destacado isso na NRF, dessa necessidade, obviamente que eu estou fazendo um compilado, né? Mas dessa necessidade de trazer a capacitação pro colaborador, porque ele é a voz da sua empresa, ele está te representando, não só para aqueles que estão numa linha de frente de atendimento, mas de repente dentro da sua linha de produção, não importa a função que ele desempenha dentro do negócio, né? Ele precisa entender o seu propósito e ter esse brilho no olhar, como a gente mostrou a imagem lá no começo dessa fala. Fernando, para a gente fechar esse bloco, olha só, o livro O Monge Executivo fala sobre liderança. Você deve ter visto já, ter lido esse livro. Sim. E o verdadeiro líder é aquele que lidera por influência, né? Então isso que você mencionou aqui é justamente isso. Você influencia eles de uma maneira que eles queiram participar e vivenciar aquelas experiências por eles mesmos, né? Mas você criou a oportunidade. Então isso é liderar por influência. São os empresários que se destacam com relação aos outros. Lideram por influência. Perfeito. São líderes e não chefes, né, Fernando? Exatamente. A gente tirou alguns pilares para a gente trocar ideia aqui. E a gente falou, então, o primeiro foi sobre pessoas. O segundo, que eu percebo que também é muito importante. Qual que é? Então, é automático as pessoas linkarem inovação à tecnologia. Inovação à tecnologia. Será que é isso mesmo? Então, rapaz, a gente vai explicar um pouquinho, desmistificar um pouco dessa questão, falando que a tecnologia ela tem que ser vista como um meio, mas não como um fim. Pessoal, fiquem ligados aí, porque olha, isso aqui vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar o seu mindset. Fica ligado aí. Vai, Fernando, tá com você. Vamos compartilhar a tela também? Opa, vamos lá, vamos mostrar aqui. A produção tá lançando, tá na tela já, pessoal. Muito compartilhado com vocês. Fernando. Você pode perceber aí, né, pelo descritivo da tela, alguns termos que são hoje já muito usuais, as pessoas provavelmente já tiveram algum tipo de contato. Inteligência artificial, chatbots, blockchain, metaverso, agora o ChatGPT. Verdade, né? 4.0, loucura Nossa, total, né, cara? Rapaz, e aí fica aquela situação, aquela questão, né? O mundo está se transformando? Tá. Mas ele está se transformando desde a invenção da roda, né, lá atrás. É verdade. Né? Então o mundo sempre vai ter transformação, né? E a chegada de novas tecnologias, elas podem vir para transformar de uma maneira às vezes mais rápida, mais agressiva, mas ela não para por aí, e aí a gente tem que entender como que isso vai transformar e como que a gente pode usar esses recursos dentro dos nossos negócios, da nossa vida, né? E realmente, como o tópico do tema já fala, né, que ela tem que ser vista como meio e não como fim, porque ela não vai simplesmente, na maioria, pelo menos dos casos, em 99,99% dos casos, ela pode ser usada como recurso, né? Mas ainda vai depender de pessoas, né? Pessoas que vão estar lá para operar, pessoas que vão estar lá para fazer manutenção, enfim, é um complemento, né? Uma coisa ela é congruente com a outra, tá certo? É verdade. Ó, deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha só, pessoal, que interessante. Ele comentou sobre o ChatGPT 4.0. Alguns de vocês devem ter já ciência sobre isso, né? Então, assim, é uma tecnologia artificial, né? E o que acontece? Ela já foi alimentada por pessoas com vários bases de dados, bancos de dados existentes, né? A última atualização dela, Fernando, parece que foi em setembro do ano passado. Não,
Acho que essa é uma nova. Eu tô meio por fora. É recente isso aí, tá? É. E o que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Antes do Fernando entrar no tema aí, Fernando. A gente estava numa reunião entre líderes. E aí o nosso presidente chegou e colocou lá assim, né? Ele estava com o ChatGPT aberto, né? O 4.0 mais atual agora. E ele colocou assim: explique-me sobre inovação como se eu fosse uma criança de 6 anos. E aí, cara, vocês pasmem. Ele descreveu ali um texto como se de fato ele estivesse explicando para uma criança de 6 anos, dando exemplos, e ficou muito claro. E olha só, Fernando, depois disso, ele falou assim: agora explique-me sobre inovação como se eu fosse uma pessoa pós-graduada em tecnologia. E aí ele depois fez a mesma explicação sobre inovação, mas de uma forma completamente diferente. Uma outra linguagem, né? Ou seja, ele usou uma linguagem para criança de 6 anos e uma linguagem para um cara de 30 e poucos anos de idade. Cara, eu fiquei impressionado, cara. Mas é aquilo que você falou. Ela não fez sozinha isso. Ela foi alimentada por pessoas. Exatamente. Bom, eu acho assim, pode ser que lá na frente as coisas sofram uma inversão ainda maior do que hoje, mas eu não vejo como uma preocupação para o dia de hoje, para a maioria das pessoas e para a maioria dos negócios. Sim, tá certo? Sim. Mas ela pode ser utilizada a seu favor, pode ajudar muito o seu negócio. Então, quando a gente fala de, por exemplo, atendimento, né? Então a gente tem os chatbots, que já são uma realidade, carecem de muita melhoria ainda, mas eles já dinamizaram muito o processo de atendimento. Sim, a parte básica da situação já tem ajudado bastante. Já tem ajudado muito, né? O ChatGPT, então, a maioria das pessoas ainda não tem conhecimento, é algo novo para a maioria. Inclusive para mim mesmo, confesso que eu aprendi um pouco sobre ele, mas ainda não explorei o quanto ele poderia estar ajudando no meu negócio, né? Na minha vida até pessoal. Mas eu sei que ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Então a gente tem que usar esses recursos, e eu vi muito disso lá, né? A gente fez muitas visitas em várias lojas que ditam tendências para o mercado, e nessas lojas se percebe muito como essas tecnologias atuais estão ajudando. Eu vou citar aqui um case que é muito legal. Durante a exposição na feira, havia um stand que eles estavam mostrando um espelho. Parecia um espelho mágico, tá? Porque a pessoa, ela se refletia no espelho, ele fazia a leitura, né, do rosto, ele dava rosto da pessoa. Isso, ele dava a idade da pele da pessoa e indicava quais produtos deveriam ser aplicados para aquela pessoa, para aquela pele, né? Que loucura! Cara, loucura total, né? Então, assim, no nosso grupo lá, tinha dois irmãos que são aqui de Limeira, que são da área de cosméticos, e eles ficaram loucos, né? Porque falou assim: poxa, isso daqui lá na minha loja vai fazer um estardalhaço. E de fato, né? Você imagina, quando com certeza os clientes tomassem conhecimento dessa situação, falaram: não, mas eu quero lá conhecer isso. Eu quero saber qual idade que a minha pele tem, né? Então, assim, muito legal. Então, esse é um dos recursos que foi apresentado. Mas, vou falar do meu caso agora, né? A tecnologia do metaverso, ela ainda está um pouco equidistante da maioria, porque há um investimento ainda alto e tal, mas ela não é surreal, né? Então hoje, por exemplo, o desenvolvimento dos nossos produtos, eles são feitos já de forma digital, em 3D, e a gente consegue hoje usar a realidade aumentada de uma forma muito simples e clara, né? Então, se eu não, um exemplo, o nosso cliente, que é um locador de brinquedo, ele vai fazer uma visita técnica para o cliente dele, e às vezes a pessoa está lá, a mãe está na dúvida: mas será que esse brinquedo cabe no meu espaço? Como se ele ficaria aqui? Poxa, a pessoa chega lá com um celular, um tablet, e ela consegue dimensionar o produto de forma real naquele espaço. Então, inclusive, isso você conseguiu ver lá. Sim, sim. Inclusive já estamos desenvolvendo essa tecnologia para os nossos negócios. Olha só. Para oferecer como ferramenta para os nossos clientes também, entendeu? É o que eu costumo dizer, pessoal. Oportunidades, tá vendo? Isso são oportunidades que você só consegue quando você está num evento desse. Se você de repente decide não ir, você de repente deixou de ter uma oportunidade que com certeza para o Fernando isso vai alavancar o negócio dele. A gente não sabe qual o percentual, mas com certeza vai aumentar, com certeza. E é uma maneira de você se diferenciar também do mercado, né? Sem dúvida. À medida que todos ainda trabalham de uma forma trivial, né? Você está um passo à frente, entendeu? Então, por isso que a gente gosta de falar sobre inovação. É uma forma de você estar adiante dos seus concorrentes, de você mostrar que você está na vanguarda da inovação.
Que legal, cara. Muito legal, né? Que legal, demais. Esse eu estou citando um dos exemplos, mas, nossa, existe um portal lá, né? Muito legal também. A pessoa fez o exemplo até com um tablet em mãos e era como se fosse um batente, vamos por assim dizer, né? Mas quando você estava com o tablet em mãos e você caminhava em direção àquele portal, àquela passagem, quando você atravessava ele, a imagem que você via naquele tablet era um mundo virtual, como se fosse um metaverso, né? E você caminhava e girava, você via uma outra realidade que não era aquela que nós estávamos vivenciando. E quando ela, uma vez lá dentro, ela girava o corpo, ela olhava para o lado de fora e via o mundo normal, né? E todos os demais que não estavam portando equipamento, obviamente que não via nada, né, de diferente. Mas, gente, muito, muito legal. Era como se fosse aquele óculos que a gente utiliza 3D, mas no tablet, é isso? No tablet, né? Que era para facilitar, né? Hoje a pessoa pode fazer isso via celular, né? Confesso, não é muito minha área, então eu não tenho os nomes técnicos e tudo mais. Estou falando como leigo aqui. Sim, né? sim. Mas eu fiquei surpreso com aquilo, fiquei surpreendido com aquela tecnologia e comecei a imaginar como que ela poderia ser replicada, logicamente, para os meus negócios e aqui no Brasil também. Né? Cara, você sabe que a gente, se for analisar, falando, você mencionou sobre metaverso, né? Se for analisar, na verdade, hoje nós vivemos em um grande metaverso. Sim. Né? Então, não digo todas, mas muitas pessoas já criaram seus avatares, né? Então, assim, muitas vezes elas o que é também utilizar aí o metaverso, por exemplo, né? Hoje, quando a gente utiliza o Instagram, existem aqueles filtros. É um metaverso, faz parte do metaverso. Sim. Outro detalhe, às vezes a pessoa, ela criou um próprio avatar dela, né? Então, por exemplo, no dia a dia dela, ela é de um jeito, e lá no Instagram ela criou o avatar dela. Ela é uma pessoa, às vezes, totalmente diferente daquilo que ela realmente vivencia no dia a dia, né? E isso é uma realidade. Na verdade, a gente vê aqueles bonequinhos, né? Tipo Minecraft, algo do tipo, né? Exato. Mas na verdade, hoje a gente vivencia esse metaverso no nosso dia a dia, na nossa realidade, cara. Bom, eu concordo com cada palavra que você falou e é isso que fica no ar, né? Essa dúvida de onde o metaverso vai nos levar, né? É verdade. Até que ponto nós vamos assumir essa outra personalidade, né? Enfim, é uma resposta ainda que está um pouco equidistante, não está aqui na nossa mão hoje e cada um tem a sua percepção, né? Mas, de novo, volto a dizer, por mais que ela não esteja, de repente, disposta para a maioria, é importante você começar a olhar para essas tecnologias e entender o quão aplicáveis elas são no seu negócio e de que maneira que você pode explorar. Às vezes a gente imagina que é um negócio surreal, né, Tiago? Fala, meu Deus, mas isso é tendência lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, vê lá, isso aí é loucura. Garanto para vocês, pessoal, não é. Tem muita empresa boa, qualificada aqui e que tem condições de desenvolver ótimos trabalhos na área de tecnologia e que a gente não explora, tá? E coisas que estão ao alcance da grande maioria. É verdade. Muito da inovação que acontece, o que a gente percebe é que aqui no Brasil acaba se acontecendo depois de 7, 10 anos depois que foi lançado lá na América do Norte, por exemplo. Exatamente. Né? Então, por exemplo, um empresário como você que vivencia isso lá, você tem a oportunidade de trazer isso muito mais atual para o negócio e quando a onda estiver crescente, né, falando em oportunidades de negócios, você já está surfando ela faz tempo. Né? Perfeito, perfeito. Tá aí a importância, mais uma vez, de você se lançar, né? LBC, né? Exatamente. Tecnologia como meio e não como fim. Tecnologia como meio e não como fim. A gente vai falar sobre um assunto que alguns empresários já estão antenados, outros estão deixando de lado, mas que é muito importante, a questão de loja física versus loja virtual. E aí, Fernando, o que você tem para explicar para a gente sobre isso aí? O que você vivenciou lá na NRF sobre isso? Rapaz, olha, esse é um tema bem legal e a gente vai tentar, eu vou tentar assim resumir, porque ele é bem vasto, bem extenso. Vamos pegar os principais pontos, o que você acha legal aí? Isso, olha, então vamos lá, eu vou até destacar algumas coisas aqui, ó, das oportunidades que de repente hoje a loja física, que foi vista como, digamos, obsoleta até 2015, 2016, quando começou essa grande tendência de crescimento, de exponenciação do comércio digital, muito se dizia que ia acabar a loja física, né? E aí veio a pandemia aumentou sensivelmente o consumo digital. Ferrou, né? Empresas, tudo, economia, tudo ficou uma loucura. Totalmente. Imagina eu que quero do setor de entretenimento, cara. Setor de entretenimento. Pois é. Foi difícil, foi um momento muito complicado, né? Mas para as lojas físicas foi um momento também de olhar para dentro
e falar assim, bom, agora é hora de a gente se reinventar. Preciso me atualizar. Exatamente. E aí lembra aquela pergunta, qual que é o novo normal? Bom, dentro da loja hoje, né, de loja física, a gente vai abordar esses temas aqui que são muito interessantes, né? Então, assim, a gente identificou alguns pontos que a gente pode destacar e que foi falado lá durante a NRF, né? E a gente vai fazer uma explanação rápida, tá, pessoal? Porque é muito conteúdo. Mas a experimentação de produtos. Então, muito se busca hoje no digital, mas às vezes a pessoa quer ter o contato físico com o produto, né? Seja, de repente, peças, roupas, por exemplo, né? Alimentos, perfumes, né? Ou seja, qualquer tipo de produto, ele pode trazer essa possibilidade de experimentação física. E a loja, ela pode ser vista como um complemento do digital para que essa experiência na experimentação do produto, ela seja maximizada. Coisa que o digital, muitas das vezes, não consegue trazer. Sim. Entendeu? Então, ela acaba complementando. Então, esse ponto aí eu acabei trazendo porque ele é bastante relevante. Sim. A interação pessoal com o cliente. Lembra que a gente falou lá atrás de que hoje essa até frieza, né, que ainda representa o digital, apesar que isso está sendo melhorado, essa experiência, mas ainda esse contato físico, ele é requerido pela maioria das pessoas. É óbvio que tem alguns que já não querem mais, as pessoas se acostumaram, muitos se acostumaram com o digital, mas a grande maioria ainda quer essa interação, esse olho no olho, esse tete a tete, e é essa oportunidade, né, quando você tem o seu colaborador qualificado, que sabe o propósito do seu negócio e sabe entregar bem, a loja física faz isso como nunca, ela faz muito melhor do que o digital. Brilhos nos olhos, né? Brilho nos olhos, exatamente. Fortalecimento de branding. Eu vou até citar aqui o exemplo da Google Store. Nós fomos visitar a Google Store. Gente, quer uma empresa mais digital que o Google? Né? O Google é totalmente digital. Por que o Google precisa de uma loja física? Né? E aí quando a gente foi lá visitar essa loja, eu todo curioso para ver o que o Google ia nos mostrar, né? E essa loja Google Store é uma loja física do Google lá? É uma loja física do Google. Olha só que interessante, pessoal. Se eu não estou equivocado, são duas. A gente foi visitar a loja do Brooklyn. E lá você tem a oportunidade de conhecer os produtos Google, mas ter produtos personalizados. De repente você tem lá, do nosso grupo, vários compraram bola de basquete do Google. Olha só. Entendeu? Assim, na verdade, é para você ter um contato físico com a marca. E aí você chega lá, obviamente, o tipo de público que visita a loja, o atendimento é direcionado para isso, é uma loja bem minimalista, né? O público, a vestimenta de quem vai te atender, ela é voltada a isso. Então, o visual merchandising, tudo é voltado para um tipo de público, né? Um pouco mais nichado, que é o tipo de público que vai visitar lá. Mas é legal essa ideia, porque eles estão fazendo isso simplesmente para ter o fortalecimento da marca. O Google não precisaria da sua loja física. Né? Se você for parar para pensar, o Google precisa fortalecer a marca dele, né? Às vezes parece que não, né? Mas isso aí prova que eles querem continuar com essa questão, né? Então, mas quer a marca mais conhecida que a Coca-Cola? Pois é. Que investe bilhões em marketing. Pois é. Ao longo de décadas aí. Então, fortalecimento é sempre importante, né? Outra coisa, criar ambiente de comunidade, isso é muito legal, tá? Gente, vender é bom, mas criar comunidade é muito melhor. Porque quando você consegue atingir esse status de criar comunidade, o seu cliente passa a defender a sua marca como ninguém. Às vezes mais que você, entendeu? Então, a loja, ela tem essa oportunidade. Vou citar um exemplo aqui, né? Dentro da nossa cidade mesmo, nós temos uma loja aí que ela vende produtos de alimentação de maneira geral, mas ela faz oficinas, né? De, sei lá, montagem de ovo de Páscoa, por exemplo, né? Ela faz oficina de confeitaria, entendeu? Quando essas mulheres estão lá vivenciando aquela experiência e trocando informações entre elas, né, isso daí dá essência de comunidade, entendeu? E ela passa a sentir parte da loja, né? Ela passa a frequentar não só pelo motivo do consumo, mas pela experiência que ela está vivenciando lá dentro. Isso dá essência de comunidade. E com certeza tem também aquele viés de negócio, porque essas clientes dificilmente vão comprar esse produto em outro lugar, vai comprar lá. Com certeza, exatamente. Né? Perfeito, né? Ficou, acho que bem entendido aí o porquê é importante criar esse ambiente com consciência de comunidade. Pessoal, consciência de comunidade. Se vocês ainda não criaram isso na sua empresa, ou para você que pensa em empreender o dia, não pensou em criar isso ainda, já vai estruturando, porque é muito importante, hein? Fernando? Eu acho até legal, eu vou citar rapidamente aqui, Thiago, o case que nós tivemos lá na Play Park, quando nós criamos em 2016 o nosso primeiro workshop. Então entenda assim, nós estamos aqui em Leme, interior de São Paulo, a 180 km da capital, e a nossa base de clientes era espalhada pelo Brasil todo. Então eu tenho clientes desde Porto Alegre, Manaus, Fortaleza, enfim, Brasil todo e até fora do país.
E aí ficamos nos perguntando, mas poxa, será que o pessoal viria? E aí a gente falou, quer saber de uma coisa? A gente só vai saber se fizer, né? Vamos arriscar. E criamos a primeira edição em 2016. Foi um sucesso total, né? E agora a gente está indo já para a nossa 6ª edição. Só parou durante a pandemia, durante 2 anos, e ela já voltou com força total. Mas por que eu estou compartilhando isso daí? Porque nós conseguimos, com o workshop, mais do que em qualquer outra situação, criar esse senso de comunidade. Porque os clientes, eles passaram a entender fisicamente como era a empresa, conhecer, olhar no olho, no tete-a-tete, se conhecer entre si, trocar dúvidas, experiências, né? Hoje eles compartilham informações via grupo de WhatsApp e assim por diante. Ou seja, criou o senso de comunidade, né? E agora eu não posso nem sonhar em não deixar de fazer, né, o workshop, porque eles nos cobram. Quando termina a edição, eles já estão... Eu quero saber a data do próximo. Olha só. Entendeu? Isso é muito legal. Então, vale a pena, pessoal. Por experiência própria, eu digo, criar esse senso de comunidade é muito, muito bom. Muito legal. Vamos falar um pouquinho também sobre uma fortíssima tendência. Personalização. Né? A loja física, ela tem essa oportunidade. Nós visitamos a loja da Lego. Eu acho que é um case bem legal de explorar. Porque eles têm lá, acho que 4 ou 5 totens que são extremamente disputados. O que esse totem faz? É um totem interativo, um touch, né? E ali você, no software, vai montando um personagem, tá certo? Como se fosse um avatar. Sim. E aí você pode criar... Aquilo que a gente já fazia quando a gente era criança. Exatamente. Né? Então ali você vai escolher o boneco que você quer, o tamanho, cor, modelo e assim por diante. Escolhe a roupa, escolhe cabelo, escolhe calçado, enfim. Se você monta da maneira que você quer escrever alguma coisa na camiseta, enfim, você monta do jeitinho que você quer. E as pessoas passam horas fazendo isso, né? Acaba sendo um game, é uma gamificação também, entendeu? E aí, quando pronto, manda para a impressora, imprime na hora e você já leva o bonequinho, que lá custava $10, né? Esse personalizado. Um bonequinho isolado lá custa muito menos, né? Mas o personalizado custava 10. Ou seja, agregaram valor no produto, criaram experiência e aumentar as vendas, né? Exatamente. Cara, incrível. Os caras são fogo, né? Cara, fantástico. E além disso, eles também têm uma cabine fotográfica, onde parece uma cabine comum de foto, né? Mas você entra lá, tira sua foto e eles meio que imprimem, né? Eles montam, na verdade, o seu retrato, um tamanho superdimensionado lá, em Lego. Cara, que fantástico. Não, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, assim, olha a experiência que a Lego E a questão, ó, que interessante, por exemplo, os brinquedos vai ser algo exclusivo, porque ninguém vai ter o brinquedinho que eu imaginei naquele momento, com aquele bonezinho, com aquela calça e tudo mais. É exclusivo, né, cara? Perfeito. A pessoa às vezes acaba até deixando lá na prateleira e às vezes fica muito mais velho e vai lembrar daquela experiência que ele viveu naquela empresa, né? Você entendeu a importância da personalização? Que incrível, cara. Né? E isso eu estou citando alguns cases aqui, mas, gente, teria muitos outros para citar, porque é uma tendência fortíssima. Então, trazer isso dentro da loja física também é algo fantástico. Dá para fazer pelo digital? Óbvio que dá, né? Mas a loja física, ela pode ser o hub para essa situação também. Né? Vamos falar também de ponto de pick-up. Já é uma coisa que já acontece aqui no Brasil, é muito comum, né? Você fazer a compra hoje através do digital, né? No seu celular e assim por diante, e retirar na loja física. Eu fiz isso semana passada. Eu também já fiz. Semana passada, fui numa farmácia, comprei, pesquisei os produtos que eu queria, né? Mandei o pedido, falou, olha, em 1 hora você pode retirar. Em 15 minutos chegou SMS me falando, seu produto está pronto para retirada. Cheguei na loja, nem documento tive que apresentar, entrei em menos de 1 minuto e saí da loja, tá certo? Então a loja ela também pode ser vista como ponto de pick-up. Cara, que legal. Muito fantástico, cara, que fantástico. Fernandão, uma coisa que eu preciso saber, pra gente explicar pro pessoal aí, a gente fechar esse bloco. Como, por exemplo, como eu faço para eu ir para um evento desse? Explica pra gente. Cara, são várias formas, tá? Eu estive lá pelo Sebrae. Você foi pelo Sebrae? Fui pelo Sebrae, exatamente. O Sebrae, ele realiza uma missão, geralmente, o Sebrae de São Paulo, tá? Eu fui pelo Sebrae de São Paulo. Certo. Ele abre um processo seletivo, você faz a inscrição, ele abre um processo seletivo, tem que se enquadrar dentro de alguns quesitos, né? E uma vez que você seja eleito a participar, né? Se enquadrou lá, então, obviamente que você tem que estar... visto passaporte, visto americano, né? E todos os custos correm por sua conta, tá certo? O Sebrae, ele ajuda a organizar a missão como um todo, para que você se sinta orientado dentro da NRF e também ajuda nessas visitas técnicas que nós
fizemos lá dentro de Nova York, né? Várias dessas lojas foram todas, essa missão foi organizada pelo Sebrae, essas visitas também. Tivemos também o amparo da Brodini, né? Uma empresa americana que foi contratada pelo Sebrae, uma empresa brasileira, aliás, que está em Nova York também. Mas, por exemplo, e se eu não for pelo Sebrae? Eu não fui selecionado pelo Sebrae, não posso ir? Pode, né? Você pode ir com as próprias pernas. Pessoal, fica ligado aí. Você fala assim, beleza, eu vou entrar no site da NRF, vou adquirir meu ingresso, né? E simplesmente vou meter a cara e vou embora, não tem problema nenhum. Qualquer pessoa pode ir, né? Pode ser desde CNPJ até pessoa física. E existem também as missões, cito aí, a Gouveia realizou acho que uma missão com mais de 300 participantes e várias outras empresas que também prestam esse tipo de serviço. Então, formas de você estar lá são várias, né? A pessoa escolhe qual caminho que ela quer seguir, quanto que ela está disposta a investir, obviamente, né? Sim, é verdade. Eu estou tentando achar aqui para ver se eu achava o site aqui da NRF, mas aqui não ficou fácil para mim aqui encontrar. Mas tudo bem, depois a gente coloca aí na descrição pra vocês aí, pra quem principalmente acompanha a gente no YouTube, tudo bem, pessoal? E cara, a pergunta que não quero calar, cara, é a seguinte: valeu ou não valeu a pena ir pra essa feira aí tão cobiçada no mundo todo? Rapaz, eu acho que eu preciso comprar um presente pra Michele, viu? Michele, mais uma vez, obrigado. Aí, ela me convenceu e que bom que ela me convenceu, porque, pessoal, vale muito a pena, tá? Eu me lembro que eu estava esses dias atrás assistindo a um vídeo do Arthur Igreja e perguntaram para ele, né? Arthur, vale a pena ir para a NRF? Para quem não conhece, o Arthur Igreja, ele é também um entusiasta da inovação, palestrante também. Inclusive eu já assisti ele também. Muito bom. Já teve aqui em Leme, inclusive, né? Teve. Já teve, muito bom. E ele diz o seguinte, ele falou, olha, não entendo como um empresário, principalmente do setor de varejo, que tenha condições, não venha para a NRF, né? E eu entendo hoje as palavras dele e eu concordo que vale muito a pena, pessoal. Se você tiver condições, né, se intere um pouco mais, porque você vai trazer de lá muita coisa que se você realmente tiver boa vontade e LBC, levantar a bunda da cadeira, você vai fazer muita coisa boa acontecer no seu negócio. Com certeza. Fernando, cara, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, foi incrível, foi fantástico, eu tenho certeza que o pessoal também gostou muito, e eu queria que você deixasse aí um final pessoal aí, qual é o seu desejo, as suas últimas palavras pessoal aí, por favor, fica à vontade. Bom, pessoal, eu quero primeiramente agradecer, né, pelos que se disponibilizaram o tempo de assistir aí esse nosso bate-papo. Foi um prazer enorme, obrigado pelo convite de estar aqui, foi uma satisfação enorme, poder compartilhar essa experiência que nós vivemos lá. Prazer foi nosso. Cara, é maravilhoso, né? Eu gosto muito da ideia de compartilhamento, então você me deu a oportunidade de vir aqui e compartilhar essa experiência que nós tivemos, então eu acho fantástico. Então eu quero agradecer a você e a todos que tiveram essa disponibilidade e me colocar à disposição também, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser abordar algum assunto, fique à vontade, né? Os comentários estão lá também para isso, a gente vai também responder. O pessoal que está no YouTube aí pode colocar nos comentários que eu e o Fernando vamos fazer questão de responder cada um deles, tá? Então, pessoal, pode colocar aí, viu? Perfeito. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a audiência, todos aqui que estão aqui pela TV, pelo YouTube, muito obrigado mesmo. Compartilha aí esse conteúdo, é um conteúdo valiosíssimo, né? Você de repente não pôde ir para um evento desse, mas a gente trouxe, o Fala Empresário trouxe isso aqui ao vivo para você ter uma ideia pequena de tudo que o Luiz Fernando viveu lá em Nova York. Então vale muito a pena. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Thiago Santos. Eu espero vocês para o próximo vídeo. Até lá. Tchau.